Está informando que os seguidores. E aí, moçada, boa noite. Tudo em paz? E aí, pessoal, se vocês puderem ir dando um joinha aí se estiver me ouvindo, tudo ok? Fazendo favor? Maravilha. Vamos ver o nosso amigo Kleber Tutida. Entra aí, meu, que eu tô esperando você. Vou te fazer um convite aqui. Beleza. Aí, pessoal, hoje então nós vamos falar de análise de folha. Muito bem. E tentar... Olha o perdido aí. E aí, mestre? Viu? A gente quer fazer uma live hoje aí para trazer um negócio bem prático assim, né? Eu e o Kleber vamos conversar como se a gente tivesse aí de repente fazendo uma interpretação, né, da análise para a gente debater isso aí, como é que a gente faz no dia a dia aí, tá ok? Rapaz, eu só não tô achando aqui o... Shodik, verdade. Ô Guilherme, me ajuda aqui, bicho. Aqui. Achei. Obrigado. Ô Kleber. Felipe, boa noite. Você tá de ponta cabeça, bicho. De ponta cabeça? De ponta cabeça não, tá de lado assim. Vê aí. Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho. Beleza, tranquilo. E agora? Continua? Agora foi pro outro lado. Aí, agora sim. Maravilha. Deixa eu mudar a instalação aqui um pouquinho. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Luan. Pessoal que tá entrando. Jaime. Fala, Jaime. Só o Fera. O Luan tá assistindo aí. O Fera também. Melhorou, Felipe? Melhorou, 100%. Boa Beleza. noite, então, pessoal aí. Firme. Tudo em paz por aí, Cleber? Beleza? Boa noite, Felipe. Boa noite aí, o pessoal todo da Labor Solo, os professores aí, a equipe toda. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos começar aí então a nossa conversa aí sobre o DRIS. Vamos lá. Tentar trazer aí bastante coisa prática aí do que essa ferramenta pode trazer de benefício aí para nós aí, né? Beleza. Tá joia? Até como falei para o pessoal agora há pouco, aí, um pouquinho antes de convidar você de dar certo, e também no próprio convite que a gente gravou, né? A nossa ideia hoje aqui é debater como se a gente estivesse fazendo, de repente, uma interpretação. Você trouxe aí alguns laudos para a gente, né? Para a gente ver como que a gente está usando isso daí e estender essa forma de usar a análise de folha, né? Isso. Estender também alguns resultados que você obteve aí no café, em várias culturas, para que o pessoal fique por dentro, né? Isso, é mais trazer mesmo aí a informação do como que a gente pode trabalhar com essa ferramenta na prática, né, Felipe? Perfeito. Isso é o mais interessante, né? Bacana. Até mesmo porque se a gente for ficar... A ideia acho que não é ensinar a fazer um laudo, como que se faz uma recomendação, os cálculos, né?
Para isso aí, o próprio Laborsolo, o professor Vieira, tem 2 aulas excepcionais aí disponíveis, né? Exato. Então, nós vamos mais direto ao assunto aí e como que isso pode impactar diretamente na atividade do produtor. Maravilha. Só vou te apresentar aqui, Kleber. Quem não conhece o Kleber ainda, pessoal, o Kleber é diretor da Shodic. A Shodic é uma empresa lá de Naviraí, né? Ela é uma empresa de consultoria, coaching em agricultura e pecuária, né, Kleber? Isso daí. Isso. E o Kleber é engenheiro agrônomo, formado na UEL também, né? Tem uma experiência muito grande com consultoria em nutrição vegetal, fertilidade do solo, né? A gente se conhece aí há muito tempo e acabamos trabalhando junto agora também, né? Desde 2005, né, a gente estava lembrando aí que você tem trabalhado com o Dries, né, principalmente no café, entendeu? Então são 15 anos aí, né, Kleber, de experiência bastante prática tempo já, na utilização das análises e do sistema, né? Uhum. Bom, acho que é isso daí, tá? Você quer comentar um pouquinho lá a respeito de como você começou com esse trabalho aí, tudo mais do Dries e tudo lá na raiz da coisa? Quando você começou lá em 2005, quais os objetivos e tal? Isso, vamos fazer um resumo bem rápido aí, né, Felipe? Certo. Até eu acredito que deve ter bastante estudantes hoje de agronomia aí, né? E a minha história, assim, eu comecei no agronegócio, né, pela família, pela tradição familiar. A gente é de família de produtores também, né? Uhum. E quando decidi fazer agronomia, eu já entrei focado nessa área, né? Fertilidade, nutrição, sempre me chamou bastante atenção. Até pelo fato da família possuir áreas em 2 localidades diferentes, né? Trabalhar com a cafeicultura, né? E, por incrível que pareça, ambientes totalmente diferentes, mas a receitona de bolo, vamos falar assim, sempre a mesma, Como é que né? funciona Para a isso, parte de né? nutrição, né? Isso aí chamava muita atenção. Então, durante a graduação, a gente teve a oportunidade aí de conhecer várias metodologias, né, de fertilidade, nutrição, e esse contato aí com os professores, tanto com o Roberto Fioreto como com o Vieira, foi o que abriu no norte para nós pensarmos um pouco diferente, né? E tentar entender na lógica da planta, na lógica do ambiente de produção, como que isso acontece mais a fundo, né? Tá. E aí a gente teve esse interesse de começar a buscar coisas novas, né? E o Dries chamou muita atenção por ser essa ferramenta que a gente consegue, é lógico, trabalhando junto sempre com uma análise de solo, né? Eu falo, a gente consegue tatear melhor o que está acontecendo do planejamento que a gente fez de adubação, a interação desse fertilizante com o solo, né? Em última análise, ver o que realmente a planta está conseguindo absorver e metabolizar de tudo isso aí, né? Tá. Então eu comecei, na verdade, em uma, vamos falar assim, uma área pequena, mas porém grande, né? Quem é que tem 4 hectares aí para fazer o início de um trabalho, né? E foi isso aí que a gente teve, né? Meu pai, graças a Deus, disponibilizou para mim fazer esse trabalho, né? 4 hectares de café foi quando a gente começou. E, igual eu falei, 4 hectares com uma tecnologia que você tem irrigação, né? Que você tem como fazer uma domínio, né, da área. fertilização, isso, né? E trabalhar a agricultura localizada, a irrigação e a fertilização localizada, com a fertilização e cobertura, correções de solo e aplicação de nutrientes na folha também, né? Então foi aí que começou, né? Lá atrás, e só foi aumentando, né? E crescendo essas experiências que a gente pôde fazendo, né? Tá. E é até engraçado, quando eu comecei a fazer isso no café, né, conversando até com alguns técnicos, a gente escutava assim, não, isso aí não serve para café, né? Isso aí serve somente para culturas, né? Culturas anuais, né? A soja, milho, né? Isso. E aí, quando eu mudei aqui para Naviraí, a gente começou a fazer isso aí, eu escutei a mesma coisa. Só que no sentido contrário. Ah, não, isso aí não serve para lavouras anuais, né? Se é uma lavoura perene, você ainda consegue fazer esse acompanhamento melhor. Fato é que hoje a gente separou materiais aí de trabalhos nossos já, né? Tanto no café, como na soja, no milho, pastagem também,
e também na cana-de-açúcar, né? E fora isso aí, você também faz um trabalho muito interessante na parte de silvicultura também, né? Com a mesma Sim. ferramenta, né? Então é isso aí que a gente... Uma coisa que eu queria falar assim, né, até por causa desse relato, é muito comum o produtor ou às vezes um gestor de alguma área rural, produção de cana, alguma coisa, falar assim, esse negócio de análise de folha não é para mim, né? Ou não se encaixa no meu negócio e tal, né? Às vezes você percebe que, não, esse ano eu não vou fazer, esse ano eu não vou investir, ou uma lavoura safrinha, ou de repente uma cobertura de solo, né? Eu não vou investir, mas pera lá, se você está plantando alguma coisa, você já investiu na semente, você investiu no hora-máquina, você tem uma expectativa ainda que seja cobertura de solo e tal. Então, o conhecer a planta, o conhecer o sistema, você fazer uma leitura do que está acontecendo naquele ambiente é muito importante, né? Acho que esse é um objetivo que é um pouco, vamos falar assim, é meio indireto da análise foliar. Esse é o ponto, viu, Felipe? Essa questão de investimento, né? O que a gente, o propósito da nossa empresa, na verdade, é transformar tudo que o produtor coloca na sua área em investimento, né? E às vezes a gente vê o cara querendo cortar custos, né? E achando que aquilo ali ele está fazendo o melhor custo-benefício. A hora que a gente começa a analisar o ambiente, começa a analisar a resposta de planta, você vê que muitas vezes aquela redução de custo e que o cara está achando que está fazendo a melhor coisa, mesmo assim ele não está tendo 100% do retorno daquilo que ele está colocando. E aí isso aí se transforma em custo. Para de ser investimento, né? Então, essa conjuntura de mercado aí que a gente quer trabalhar hoje, porque todo mundo está buscando o que hoje? Está buscando alta performance, está buscando máximo rendimento, né? Então, essa ferramenta do DRIS nos auxilia muito a conseguir conquistar isso aí, dentro da porteira, né? E com o histórico que a gente vai levantando da área, né? Até eu gosto muito de falar para os nossos clientes, né? Essa ferramenta, para mim, é a mais importante de todas do que a gente tem hoje de ferramenta de diagnóstico. Por quê? A análise de solo me dá vários parâmetros, né? Mas o melhor extrator para dizer como está no ambiente de produção, como é que está as interações que ocorrem no solo, é a planta. Esse é o melhor extrator que a gente tem hoje para medir, né, e para ver se os nossos manejos está sendo eficiente ou não. Eu acho que eu vou abrir um parênteses e vou explicar isso que a gente fala. A gente fala sempre, né, a respeito ao melhor extrator é a planta, né? Por que a gente fala sempre isso, né? Você, quando recebe uma análise, uma amostra de solo aqui no laboratório, o que a gente faz? A gente vai preparar ela, vai secar, vai moer, vai fazer, ajeitar, peneirar tudo e vai colocar isso em contato com alguns reagentes, né? Que a gente conhece muito bem. Os reagentes, o que eles fazem? Eles reagem com a amostra, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer imitar o que ia acontecer se a planta tivesse ali naquela amostra. E o que ela consegue obter de cálcio, de magnésio, de fósforo, de enxofre, de boro, disso, daquilo, né? Para cada nutriente, você tem um extrator diferente, ou um extrator ele extrai alguns nutrientes e tudo mais. Porém, a hora que você coloca uma planta naquele solo, onde ele foi amostrado, lá em Naviraí, por exemplo, lá tem uma condição de fotoperíodo, de temperatura, de umidade, cada ano é diferente do outro, né? Então você coloca a planta para ser o extrator de nutrientes naquele solo. Nós estamos provocando uma mineração, nós estamos extraindo minerais do solo para compor uma massa vegetal que vai fazer fotossíntese, produzir algodão, produzir proteína, óleo, energia, né? Então a gente fala, o melhor extrator é a planta. Não só porque a planta ela é capaz de extrair o que ela precisa e ela vai viver com aquilo que ela conseguir extrair. Para nós é importante saber quanto que o meu milho consegue extrair, quanto que a cana consegue extrair. E também o que é muito importante e a gente não consegue fazer no laboratório com o solo é buscar esses nutrientes na condição de umidade, temperatura, coisas que a gente não controla. E coisas que vão acontecer de maneira não tão previsível assim, né? Exatamente. Então, você ter a oportunidade de monitorar a planta e saber o que ela precisa, né?
e poder ter a oportunidade de colocar manganês no milho, quando você sabe que o milho está com vontade de manganês, ainda antes de manifestar uma deficiência, é fantástico, né? Esse é outro ponto que você relatou aí agora, é extremamente importante, né? A gente consegue, na maioria das vezes, suprir a carência, né, da planta no momento em que ela está ainda na fome oculta, né? Exato. Ou seja, ela ainda não expressou os sintomas de deficiência, né? E isso faz uma diferença muito grande, principalmente a hora que você vai trabalhar com equilíbrio nutricional, né? Às vezes você pega a planta no próprio laudo, a gente vê ali que a planta está em desequilíbrio, né? A gente faz a suplementação do manganês, como você citou aí, o índice de balanço nutricional regride bastante. Muitas vezes não é o suficiente para suprir a carência do manganês, você vai ter que fazer outra intervenção. Mas esse equilíbrio nutricional, dificilmente ele deixa de acontecer, né? Claro. É isso aí. Ô Kleber, você acha que cabe agora eu fazer um pequeno resumo da análise de folha para a gente avançar aí nos exemplos? Isso, Felipe. Até eu ia até pedir para você pontuar, né? A gente está pegando o gancho aí das últimas 2 lives, né? Vocês falaram muito bem sobre as análises de solo, o Vieira falou muito bem sobre isso, sobre a metodologia aí do DRIS, né? E eu acho assim, para a gente deixar o pessoal que está nos assistindo falando a mesma língua, vamos dizer assim, só você explicar rapidamente o que é o IBN, o que é o índice de matéria seca, né? E mostrar suficiências. Aí acho que já é interessante para a gente avançar aí na parte mais interessante, que são as partes práticas aí e os resultados, né? Beleza, show de bola. Tranquilo? Vou levantar aqui, vou usar um laudo gigante aqui. Me ajuda aí, Léo. Dá uma posicionada aqui. Dá certo? Beleza. Bom, pessoal, vou tentar pegar uma caneta aqui que me ajuda. Bom, como qualquer... Pode focar aqui, não. Só a rosa já tá bom. Como qualquer análise é importante isso aqui, tá? A identificação, principalmente na análise de folha, ela tem um porém muito importante, que é quando você for identificar, tá? Você tem aqui na parte do código do interessado, ou seja, o que eu quero dessa análise. É interessante eu colocar aqui data de plantio dessa cultura, data da coleta, porque eu preciso saber quantos dias tem, qual a quantidade de matéria seca depois. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas essas informações de data de plantio e data de coleta da amostra é muito importante, tá? Uma informação exata nisso aqui. Uma vez analisado, o que a gente tem? Essa parte de cima aqui, do laudo, tá? É o que o laboratório faz, é a parte química do negócio. O que ele vai fazer? Ele vai dizer para mim quanto de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, tá? Boro, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio. Aqui falando dos nutrientes que a gente chama de essenciais aí, tá? Os macronutrientes, ou seja, em grande quantidade, eles são expressos em grama por quilo de matéria seca. Tá? Então, 1 quilo de matéria seca de soja tem de 40 a 54 gramas de nitrogênio aproximadamente. Tá? Um outro exemplo aqui de micronutrientes, que são expressos em miligramas por quilo de matéria seca. 1 quilo de matéria seca de soja tem de 20 a 100 miligramas de manganês. Tá? E aqui na Laborsol a gente libera algumas outras determinações também. Alumínio é um negócio interessante, não é um nutriente, mas é legal você saber se a tua soja tem 200 ou se tem 1.200 miligramas por quilo de matéria seca de alumínio, silício, tá? Aqui tem alguns contaminantes, ó. Ok? Precisam ser monitorados também, tá? Nitrato e cloro são determinações especiais, o níquel também, tá? Você pode solicitar, tá? Daqui para baixo, então isso aqui é fato, tá? Daqui para baixo, ou seja, o mapeamento nutricional, entra a tecnologia do DRIS, tá? Onde para cada elemento nós temos um índice. Tá? Esse índice, como o professor Vieira explicou em detalhes nas últimas apresentações, e também tem uma aula dele no Instagram lá disponível bem detalhado sobre isso, mas na hora de interpretar, o que a gente olha aqui? A gente olha para cada nutriente, a gente olha um índice. Tá? Esse índice ele pode ser negativo,
ele pode ser positivo ou ele pode ser zero. Zero, a gente diz que isso aqui é ideal, tá? E você tendo o índice de cada um, você tem uma distância do todo do ideal. Se todas essas bolinhas aqui, ó, pessoal, estivessem no meio, eu teria uma soja perfeita. Aqui. Só que eu vejo que eu tenho alguns elementos aqui, ó, enxofre, manganês e nitrogênio está abaixo do ideal. Eu tenho aqui potássio, eu tenho fósforo, eu tenho o boro e mais ou menos isso aqui, o cálcio e magnésio bem pouco, acima do ideal. Então eu vou observar aqui que as plantas que têm um índice negativo, ou seja, abaixo do ideal, e algumas têm alguns nutrientes que têm o índice positivo, ou seja, acima um pouquinho do ideal, eles vão gerando um desvio do que seria 100%. Tá? Qual que é o primeiro, então, indicador que a gente olha numa análise de folha? Tá? É o IBN, é o Índice de Balanço Nutricional. Tá? Da onde vem esse valor aqui? Se eu somar em módulo, ou seja, se eu retirar o sinal, se eu somar 0,7, 0,82, 1,14, 0,24, 0,44, incluindo aqui o índice de matéria seca, tá? Eu vou ter 10,16. Quem quiser somar aí, pode somar que vai bater, tá? Esse valor aqui, ou seja, quanto maior o desvio, seja para excesso, toxidez, ou seja para falta, deficiência, eu vou estar aumentando esse valor aqui. Então, é mais ou menos igual olhar o pH do solo. Você bate o olho no IBN, se o IBN estiver maior que 8, você vai saber que você tem alguns desequilíbrios aí, alguns desníveis, vamos falar assim, nutricionais importantes, tá? Legal mencionar, né, Felipe, que quanto mais alto for esse IBN aí, maior o potencial de resposta da cultura, né? Exatamente. A gente tem até como um padrão, né, acima de 8, já é passível de recomendação, aplicação foliar ou solo de algum nutriente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem certeza que se adubar com o que tiver em deficiência, a gente vai ter resposta, tá? E quanto maior aqui, pior. Então, tanto é que o laudo da Laborsolo, ele vai deixando o negócio meio vermelhinho aqui, vai caindo numa... Aqui tá tranquilo ainda, mas tem resposta. Aqui já tá uma zona de atenção e aqui tá crítica a situação, né? Isso. Outro parâmetro muito importante para a gente avaliar, para a gente saber qual é o elemento que está em deficiência e qual é o elemento que vai dar a resposta que a gente identificou que é possível quando a gente olha o valor do IBN, é o IBN médio, tá? Que tem a barrinha aqui em cima, a média do IBN. Então, esse aqui, o IBN, é a soma dos desvios, tá? O IBN médio é a média dos desvios. Então, eu fiz a média é 0,85. Então, em média, dentre todos os parâmetros, eu tenho um desvio de 0,85 do que seria ideal, tá? Então, qualquer coisa que tiver menor que 0,85 não é um desvio tão grande comparando com os desvios que podem ocorrer nessa amostra. Exemplo, vamos pegar aqui, ó, o zinco. Ele está 0,19 negativo. Ó, você pode observar na escala gráfica aqui que ele está praticamente no meio. Ou seja, ele não tem um peso nesse valor total. Ele não tá puxando isso aqui tanto para baixo, né? Ele não está limitando tanto o desenvolvimento vegetal. Ele não vai aumentar demais o IBN aqui. Eu tenho outros nutrientes que estão atrapalhando mais o desenvolvimento da planta, seja em excesso ou falta, tá? Então, eu vou pegar agora uma deficiência maior que 0,85. Vamos ver aqui, ó, negativo aqui, ó. Aqui não está maior. Vamos ver aqui, ó, menos 1,31. Quem quer esse cara aqui é o enxofre. Veja, ele já está no amarelinho, ele já está pedindo atenção. Então, veja que se você tiver uma condição uma situação que você possa aportar enxofre para essa soja, você vai estar subtraindo 1,31 na teoria desse valor aqui, ou seja, mais de 10% do valor do IBN total, você consegue resolver corrigindo o enxofre, né? O que mais? Olha só, o cara que está mais deficiente aqui, ó, 2,31. Vamos arredondar aqui, ó, 23% do desvio vem do manganês, tá? Então, ó, veja bem, se eu tiver dinheiro, tiver condição de fazer um nutriente só nessa soja, qual que é o nutriente que eu vou fazer? Logicamente que eu vou fazer o manganês.
Entendeu? Tá? E eu vou conseguir destravar completamente essa planta aqui se eu conseguir fornecer um manganês de qualidade, mesmo que via foliar, né? Tem muita gente que tem um certo preconceito, né, com fertilização foliar, porém, se bem feita, através de uma identificação dessa, você tem condição de resolver o problema. Né? No caso, né, Felipe, lembrando aí Diga. que no caso você está agindo no nutriente mais limitante, né? No mais limitante, No mais exatamente. limitante. Nós estamos pegando o que mais é problema dessa planta aqui e estamos aportando para ela. Tá? Exato. O que mais aqui? O índice de matéria seca, pessoal, é o seguinte. Você concorda comigo se eu somar tudo isso aqui, ó, tudo que é nutriente, eu vou ter uma determinada porcentagem do peso total daquela planta é parte mineral, ou seja, todos os nutrientes, e o resto é matéria seca, é carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, assim, você pode ter o mesmo balanço, só que se eu tivesse todos esses valores aqui multiplicados por 10, eu teria o mesmo balanço. Só que eu teria 10 vezes mais concentração de nutrientes aqui. Tá? Então, eu teria um índice de matéria seca diferente. Tá? Então, assim, eu posso ter os nutrientes em determinado equilíbrio mais diluídos ou mais concentrados. E isso também é importante. Eu estou falando de volume de nutrientes, estou falando de um estoque de nutrientes que a planta tem à disposição. Né? Então, vamos pegar um exemplo aí. É uma planta de milho em V3, que acabou de emergir lá, está novinha. Normalmente, esse índice de matéria seca, ele é negativo. Normalmente, tá? Nada que eu vou dizer aqui é regra. Mas você tem uma planta que começou a se desenvolver, que começou a acumular carbono, hidrogênio e oxigênio, e está lá, às vezes, com nitrogênio, fósforo, potássio, às vezes da adubação, da palha, em excesso, elevados. Por quê? Porque ainda não deu tempo, né? Ou você tem uma planta com nematóide, com seca, vivendo num ambiente de compactação e tudo mais, onde você absorve nutrientes, mas não consegue desenvolver, não consegue fazer fotossíntese. Uma planta com muitos dias nublados, por exemplo. Né? Então você vai ter um índice de matéria seca negativo. Ou se ele for muito positivo, o que pode estar acontecendo? É uma outra leitura muito importante que a gente tem que fazer. A planta conseguiu condições ambientais, água, temperatura, luz, tudo, mas não está tendo nutriente no sistema. Tá? Pode ser um só, pode ser vários nutrientes que estão em falta aí. Então, nesse caso, a carência nutricional é mais severa ainda, né? Oi? Nesse caso, a carência nutricional do manganês seria mais severa ainda. Nessa situação do índice de matéria seca muito alto, positivo, né? Exatamente. Aqui a gente ainda tem um prejuízo ao acúmulo de matéria seca não muito alto, né? À medida que eu for deixando essa planta aqui com fome de manganês, né, ela vai começar a ficar mais negativa aqui, porque o manganês é um metal importantíssimo na fotossíntese, né? Então, se você não tem fotossíntese, você não tem energia, você não vai ter planta. Então, eu vou agravar esse problema aqui. Então, aqui, ó, realmente nós temos uma situação de fome oculta, né? Você já tem a deficiência indicada pelo DRIS, tá? Tanto é que se você olhar no índice de suficiência aqui, você tá medião, né? Beleza? Não tem tanto problema. Mas aqui, a sacada do DRIS é isso aqui. Eu achei uma deficiência que eu não ia poder ver isso a campo ainda. Eu não ia poder ver o efeito negativo a campo. Né? Então, essa é a importância do DRIS, de como ver isso aí, de como manusear, vamos dizer assim, o IBN médio e o índice de matéria seca. Kleber, mais alguma coisa? Muitas vezes também ocorre, né, Felipe, da suficiência, o nutriente, você olha, não, esse aí, olhando, se só tivesse suficiência, você fala, não, esse é um cara que estaria até talvez em excesso, mas a hora que vem para o balanço do índice DRIS, ele acaba sendo um nutriente limitante de produtividade, né? Claro, você pode olhar o nitrogênio nesse caso. Exato. O pessoal pode achar que eu combinei com o Kleber, mas nada a ver, aqui isso acontece direto. Sim, né? direto. A gente que lida com análise de folha, né, ó, vê aqui, o nitrogênio 51, ó, de 45, pô, tá indo para cima lá, né, mas olha aqui no índice DRIS. Então, uma vez que você tem um banco voltado para a produção de soja, voltado para alta performance, alta produtividade, eu preciso aportar nitrogênio lá, senão eu não vou conseguir. Né? Exatamente. Então, o DRIS é um banco de variabilidade alta, né? Então eu sei o que é bom para soja, produzir bastante, e eu sei o que é ruim. Você tem que informar essas duas vertentes aí, né?
Então, você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim. Eu sei que pouco nitrogênio é muito ruim. Eu sei que uma quantidade adequada de nitrogênio é boa. Então, estou dizendo aqui que essa minha amostra aqui, ela já está aí como terceiro limitante, vamos falar assim, né? Então, não é maior que o IBN médio ainda, mas é bom eu checar, de repente, uma condição de nodulação. Eu precisaria saber qual a idade dessa soja para saber se ela ainda está em processo de nodulação ou não, né? E se for o caso de uma soja que tem um potencial, que tem uma região produtiva, enfim, eu poderia até tomar uma decisão de colocar nitrogênio numa soja, se isso fosse limitante, né? Exato. Certo? E se não tivesse no momento aí da carência natural dela, né, Felipe? Do início da simbiose aí, né? Exato. Isso é normal, a gente vê aí a soja no início do desenvolvimento ali, ela ter essa deficiência momentânea de nitrogênio. Exatamente. Do mesmo jeito que é normal aí o milho com excesso de fósforo e nitrogênio no começo, na soja, quando você não faz adubação de base, né, que é o certo, não fazer, né, você observa que o nitrogênio está um pouquinho baixo, o que é bom exatamente para sinalizar para os micro-organismos a simbiose também, né, fazer a simbiose. Legal, Felipe, acho que ficou bacana essa parte mais teórica aí, né? Deu para a gente entender bem aí que para que serve essa ferramenta aí na ótica da planta aí, né? A gente conseguir ver a questão tanto nutricional como a questão da fisiologia também, né? Do desenvolvimento da planta, incremento de matéria seca. Né? Sim. Vamos entrar mais agora para as discussões mais práticas aí, né? Beleza. O que você acha de a gente começar? De como que o DRIS é calibrado? Rapaz, eu sei que tem que fazer um monte de cálculo, hein? Vários bancos de dados, né? É uma estatística danada. Ó, o professor Fioreto comentou que o DRIS é um método de diagnóstico precoce. Exato. É a chave do diagnóstico, né? Exatamente. Em qualquer esfera, né? Exatamente. Show. Vamos começar aí com milho safrinha, algumas práticas aí, né? E alguns trabalhos aí que a gente tem feito, igual eu falo, na prática, aí para a gente ver onde que se encaixa essa ferramenta, né? E como ela vai impactar diretamente aí no custo de produção e principalmente aí a gente fala na rentabilidade dos nossos clientes, dos produtores aí. Né? Beleza. O milho safrinha, né? Existe várias, vamos falar assim, várias receitas já pré-estabelecidas aí e até ordens, né, de se fazer as nutrições, né? Até V5 ali, você fazer toda a cobertura de nitrogênio, né? Tá com algum problema, Felipe? Não, manda bem. Não, eu tô respondendo o joia do pessoal lá. Ah, tá. Né? E a hora que a gente vai para o campo, cara, aí a gente começa a ver, né, e começa a analisar o que o milho está falando para a gente através do resultado das folhas, né, das análises. Sim. A gente começa a ver que muitas vezes a gente pode estar gastando no momento que não deveria, entendeu? E isso aí está impactando diretamente com o nosso custo de produção e com a nossa rentabilidade. Eu vou compartilhar um pouco assim de algumas experiências que a gente vive assim no campo, né? O milho em V3 ou em V4, cada lugar tem uma receita, né? A gente observa que existem padrões, agora tem que fazer nitrogênio, daqui para cá tem que fazer potássio. No milho safrinho tem uma cultura que eu particularmente não apoio tanto, né? Salvo alguma exceção, não sei, mas de colocar todo o potássio e nitrogênio na linha, na base de plantio, né? Usar adubos diluídos em fósforo, né? Com doses altas de N e K na linha, né? Pensando em, não sei o que, não posso investir nisso ou naquilo, mas eu acredito que a gente pode estar pecando, né? Principalmente em momento, em posicionamento. Essa é a ideia que a gente quer trocar com vocês aí, né? Com o pessoal que está assistindo. Desde que a gente começou a fazer isso aí, né? Em 2016, aí, aqui na região de Naviraí, tá? A gente vem vendo bastante investimento. A hora que o pessoal fala, não, quero investir um pouquinho melhor no milho, né? Quero ter uma rentabilidade maior, tentar buscar uma produtividade melhor. Normalmente o cara associa isso aí a adubação nitrogenada em cobertura, né? Sim. E o que a gente vem observando aqui na nossa realidade aqui?
né? Analisando o que o milho está dizendo para nós, sabe, Felipe? A gente vê muita perca de produtividade não em função do nitrogênio, sabe? Tá. Nós estamos perdendo produtividade de milho aqui na região por falta de cálcio, por falta de magnésio, falta de fósforo, falta de enxofre, né? Sem contar os micronutrientes, tá? Então a gente vê muito o pessoal fazendo a adubação nitrogenada de milho aí até 5, 6 folhas no máximo, né? E todas as análises que a gente tira de folha de milho, né, a gente costuma fazer o monitoramento nessa época, a gente vê que não temos deficiência de N nesse momento. Tá? Pelo contrário, muitas vezes o teor de nitrogênio está bem acima do que a suficiência não mostra. Né? E aí, a hora que a gente vai trazer isso para a rentabilidade, qual que é a eficiência que você está tendo desse N? Né? E aí eu quero chamar a atenção, porque se a gente for pensar hoje no nosso ambiente de produção, se a gente trabalhasse apenas aí com 30, 40 quilos de N na base, sem fazer cobertura, né, colocando o teor de matéria orgânica que a gente tem no sistema, mais do que a soja vem deixando aí, vamos pensar na produtividade média de 60 sacas por hectare. Lembrando que você está falando do milho safrinha que vem logo em cima da palha de soja. Milho safrinha em cima da palha de soja. Uma situação que o teto produtivo não é tão alto em função de fatores climáticos, né? Então a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Exatamente. A gente não pode tratar milho como uma planta que só precisa de nitrogênio. Sim, né? Sim. Mas aí que eu quero chegar, Felipe, o quanto que nós estamos perdendo hoje em rentabilidade por não investir em diagnóstico. Perfeito. Né? E essa ferramenta mostra muito isso pra gente, sabe? Então, onde que eu quero chegar nisso? Vamos voltar na continha do N, dos pontos de N que eu tô levantando aqui, né? Não sei, com 30 pontos de N era para a gente estar colhendo médias aí em torno de quase 140, 150 sacas por hectare, pensando em N. Né? Eu só vou somar aqui para o pessoal. Você pega 30 pontos de N na base. Na base, você pega em torno de 60 pontos que uma soja de 4.000 quilos deixa por hectare. Isso. Daí você pega mais uns 20 pontos aí do sistema 2,5 de matéria orgânica, vamos falar. Né? Nós estamos falando aqui de 80, nós estamos falando de 110 pontos de N. É isso, né? Dá mais, né? 2,5 daria 50, mais os 30, mais os 60. Eu coloquei 20. Ah, tá. 2,5 de matéria orgânica, isso. É verdade. Tá. E aí, então, mais ou menos 140. 160, em torno de 150 aí pontos de N. Exato. Então, é nisso que a gente quer chegar. Será que eu estou tendo limitações na minha produtividade? É nitrogênio? E será que o nitrogênio que eu estou comprando, eu estou sendo 100% efetivo na utilização desse nitrogenado? Uhum. E aí a gente faz análise e você vê muito milho com deficiência de cálcio, né, nesse momento. Muito milho com deficiência de fósforo. Imagina o impacto que isso aí está tendo, né? No final do resultado produtivo. Né? Então a gente fala assim, pô, tá correto, né? É nessa época aí que o milho define o potencial produtivo, vamos falar assim, de números de grãos a ser formado por espiga. Né? Mas ali ainda não houve o florescimento, não houve formação de pegamento de florada, entendeu? Não está garantido. O que está tendo ali? Está tendo divisões celulares para formar espaços onde nós vamos colocar um grão de milho. Vamos falar assim. E aquela história, né, Kleber? Ele define potencial produtivo, não é só as custas de NK, ele define potencial produtivo às custas de uma nutrição montada, né? É nesse ponto que eu quero chegar, né, Felipe? É isso aí que eu quero, né, trazer para vocês aí, para a gente conversar, né? Imagina uma deficiência de cálcio nesse momento. É um momento de intensa síntese de divisão celular para formar isso aí, né? Número de filas, número de filas na espiga e parede celular. E aí você está com deficiência de boro, né? Pois é. Mas você está colocando nitrogênio, entendeu? Isso aí vai virar o quê? Vai acabar virando custo, né? Sem contar que muitas vezes, né, você
Você escolhe o milho, né? O cliente escolhe o milho para plantar, ele quer colocar o milho top, o melhor potencial produtivo de uma empresa, naquela melhor área dele. Mas muitas vezes ele nem diagnosticou como é que está essa melhor área. Será que eu vou ter o desempenho desse material? Aí no final ele fala, eu comprei o milho de maior potencial produtivo, fiz a adubação nitrogenada em cobertura e não respondeu. Ele vai brigar com o vendedor da semente, do material. Exato. Então a gente está vendo isso aí. Estamos perdendo rentabilidade no milho por causa de outros nutrientes. E aí encaixa essa ferramenta. Tá? A gente tem um número mágico assim, né? Lógico que esse número não é exato para nada, mas é um norte assim, né? A adubação, fertilização, correção de solo, isso aí está em torno de 40% do custo das lavouras. Exato. E pode influenciar em torno de 60% da produtividade, né? Exato. E é uma coisa que a gente consegue medir com facilidade, a gente consegue projetar com facilidade, né? Exato. É por isso que a gente até brinca, né? Nós brincamos aqui no escritório. Por isso que a Sojix só trabalha, né? Só trabalha com nutrição e fertilidade. Né? Então a gente vai até o momento onde a gente pode agregar produtividade. E a gente vê nas culturas de soja e milho até o momento onde você finaliza o plantio. Dali para frente, seu potencial está estabelecido, você só vai perder. Então a gente tem que correr para perder menos. E a hora que a gente vem para a corrida do milho aí, hoje o potencial produtivo de milho já é acima de 600 sacas por hectare a campo. Né? Então imagina a performance que nós estamos tendo hoje no milho safrinha. E muitas vezes você está querendo fazer uma adubação nitrogenada que não vai responder. Né? Isso aí interfere totalmente no desempenho final, né? Que é na performance. Eu acho assim, para poder colher tudo isso que a gente quer e tem potencial genético, né? Eventualmente você vai ter que fazer adubações. A gente não está posicionando contra a adubação, contra a cobertura. Né? Exatamente. Claro, esse é outro ponto. A ideia esse é outro ponto. Os limitantes para você poder fazer com que a sua adubação seja rentável, né? E reflita realmente em produção, né? Em colheita de amido, né? O que nós viemos montando, fazendo a engenharia da coisa, né? É fazer com que o ambiente torne possível com que o milho vá responder nitrogênio, né? E fazer isso aí no momento que o milho quer. Como assim, no momento que o milho quer? Eu consigo diagnosticar, eu faço análise, rapidamente eu tenho resultado. Você sabe quando ele vai ter matéria seca suficiente para consumir aquele volume de nitrogênio, por aí vai. E outro detalhe que nós estamos vendo, potencial produtivo acima, beirando aí os seus 150 sacas por hectare, nós estamos tendo carência de nitrogênio no enchimento de grãos. Pois é. Né? Então você está colocando tudo lá no início, muitas vezes, e não está explorando 100% que você precisa desse nitrogenado. Sim. Né? Fora os micronutrientes. Até esse milho chegar no pico de absorção de nitrogênio, aquele nitrogênio que você colocou na forma de nitrato, por exemplo, né? Ou amônio, ele pode ter lixiviado já. Né? E qual o aproveitamento que você teve disso aí? Muito baixo. Virou custo, entendeu? Virou custo. Com certeza. Perfeito. Mais algum exemplo, Kleber? No milho, acho que é mais essa questão que a gente gostaria de chamar a atenção, que é o que nós estamos vendo ano após ano, entendeu? Sim. Perca de produtividade por N outros fatores, né? Mas não nitrogênio. Né? Não nitrogênio. E muitas vezes você está investindo no nitrogenado e não é isso. Né? Exatamente. E aí você começa a ter esses parâmetros, você pode, uma coisa que a gente faz aqui, sempre, ano após ano, a gente vai guardando esses indicadores, né? E aí, se de repente faltou fósforo, eu tenho que reanalisar o meu planejamento de adubação na linha, para o ano que vem eu melhorar isso aí, na questão do fósforo. Essa é a segunda função da análise foliar, né? Exatamente. A primeira é exatamente. posicionar dentro do ciclo, né? Dentro do ciclo, plantio ali, início de desenvolvimento, você posiciona as coberturas, as fertilizações foliares para buscar essa rentabilidade. O segundo ponto
será que eu fiz a minha correção de solo? Será que eu fiz a minha adubação de base do jeito que devia ser? Será que minha tarefa de casa tá bem feita? Se não tiver, eu tenho parâmetro para, como o professor Roberto fala, né? Eu sei onde eu vou bater o martelo depois, né? Exato, exato. Né? Isso aí. E tudo isso aí vai ajudar a gente, pô, você consegue direcionar até material. Você vai colocar um material de alta caixa produtiva em um ambiente que não vai responder. Né? Claro. Mas com diagnósticos em mãos, entendeu? Isso aí que é o importante, a gente ter essas ferramentas em mãos para trabalhar. Né? Beleza. Eu vi uma pergunta aí para a gente comentar um pouco sobre cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, o Carlos Eduardo quer que você fala dos cases de pastagem. Sim, tá tudo na sequência aqui. O Conrado postou aí o link com os protocolos de coleta. Para quem perguntou sobre como coletar, que época coletar, tem todas as informações lá. Isso é bem muito legais. importante. Dá para portar essas informações aí no celular. E o mais importante de tudo isso aí, você não tem um momento específico para fazer. Durante o desenvolvimento da planta, enquanto ela tiver ali incremento, enchimento de grãos, você puder interferir, se tiver necessidade mesmo, né, é importante fazer isso aí. Perfeito. Né? Então, o que eu venho mostrar aqui na questão da cana-de-açúcar, tá? Foi o resultado da nossa colheita da safra passada, tá? Uma propriedade de 335 hectares, né? Nós conseguimos uma média, tá, de TCH em torno de 109 toneladas por hectare. Isso aí média. Média. Tá? O ATR médio ficou em torno de 153, o que dá um total para nós aí de produtividade de ATR de 16,5 toneladas por hectare. Certo. Né? Média na propriedade, isso aí. Tá? Só não foi melhor porque um dos materiais não desempenhou tão bem. Tá? Tá. Agora, por que isso aconteceu? Não sei se... Nós estamos falando de 3 dígitos, né? Isso. De cana de 3 dígitos. Né? Vamos chamar a atenção no que importa, que é o ATR, né? Nós conseguimos 16 toneladas e meia de ATR por hectare. Né? Que isso aí é o que vai gerar a principal matéria-prima da indústria, né? Vamos dizer assim. É o açúcar. Né? Isso. Nós tivemos, nessa propriedade, nesse mesmo ano, nós tivemos variedade entregando 115 toneladas por hectare de TCH, com 160 de média. Pois então, tem uma outra cliente nossa de outra região, mas ela faz um manejo muito parecido com o teu. Tá tendo uma região assim com solos mais argilosos um pouco e tudo, né? Tá entregando aí num canavial de 14 anos 134 de TCH, né? TCH, né? Isso é fantástico, né? Fantástico. E aí, só para enriquecer um pouquinho aí, né? Esse material que produziu mais incrementou também em qualidade, né? E aí não entregou não só bagaço, né? Não só tonelada, né? Não só bagaço, né? E aí a gente conseguiu 18,4 toneladas de ATR por hectare. Né? São indicadores muito bons. Né? Então o que a gente vê? Para cana-de-açúcar, para café, que eu vou comentar depois, né? Para essas culturas perenes, além de você conseguir uma melhor eficiência na utilização dos fertilizantes, o ganho qualitativo, né, das matérias-primas, né, no caso da cana-de-açúcar em relação à ATR, no café em qualidade de bebida, é excepcional. Eu posso comentar de mais um exemplo de cana-de-açúcar? Pode. O professor Vieira uma vez conduziu eu não vou lembrar os valores absolutos aqui, mas eu me lembro bem que aconteceu o seguinte: o equilíbrio nutricional, toda aquela coisa, a calagem, retirar o N que estava em excesso, fazer o boro quando precisava, aquela coisa toda, né? Entregou o TCH igual. Mas peraí, aquela coisa, né? No dia de colher o experimento, não sei o que, carregou, deu igual, e aí? Só que a hora que foi ver o ATR, você tinha mais ATR por hectare. Entendeu? Sim, então imagina que coisa boa, você pensar em usina de cana, você pensa em toda aquela grandiosidade de máquina, de operacional, de volume de transporte, você transporta a mesma coisa no caminhão, só que você está levando mais açúcar, então imagina o impacto disso indireto em custo de transporte, né?
na moagem e tudo mais. Esse é o detalhe que eu quero falar. Eu até trouxe uns indicadores aqui do Trivelin, que trabalha bastante com cana, né? Tá. Para você ter ideia, nós chegamos aí nessa média de 16 toneladas de terra por hectare, né? Atualmente, os valores médios são de 8 a 10. Calcula o O incremento. esperado, o que se espera hoje é em torno de 12, né? Os melhores resultados que está tendo é em torno de 14 a 15, entendeu, Felipe? Aham. Então, calcula isso aí, né, o que pode gerar de benefício para uma planta industrial, você sair de 8 para 16 toneladas a mais. A redução de custo que a gente tem no operacional, né? Sim. Muito bom. Né? E outra, o setor hoje você vê, né, vem nessa pegada aí de você ter crédito, gerar crédito de carbono. Né? Deu uma travadinha aí? Oi? Não, achei que você ia comentar alguma coisa. Não. Ah, não, tá. Né? Tranquilo. Então é isso que eu falo. São ferramentas agrícolas, mas que está diretamente relacionado com a parte financeira do negócio. Com certeza. E hoje as indústrias vão começar a ser remuneradas aí, a maioria já deve ser, por questão de você gera crédito de carbono ou não. Né? Então é interessante isso aí. Sem contar a que... ideia da sustentabilidade, da energia, né? Exato. Mas, olha, abre o olho aí, o pessoal que tá ouvindo aí, né? Abre o olho para o potencial de sustentabilidade desse negócio. Exatamente. Fala assim, exatamente. Né? Você tem o mesmo caminhão, você tem o mesmo trator, você tem o mesmo operador, você tem a mesma área, né? Você ocupa o mesmo espaço e dobra o ATR. Isso. Né? Imagina vamos falar assim, né? O maior custo hoje deve ser o operacional dentro de uma usina, né? Sim. Quanto você iria reduzir aí de área arrendada se você conseguir fazer um ganho desse? Logística, né? Logística. Né? Outro ponto que eu queria comentar, falando desse, para não esquecer, estava conversando com um produtor de cana, cliente nosso também do Mato Grosso, e ele comentou o seguinte: o nosso objetivo é 3 dígitos no TCH e, obviamente, produzir mais ATR e 10 anos para renovação. Então, um dos maiores, o que come o cara pela perna é a renovação. Exato. Tem que ser muito curta. Exato. Então, o que dá a longevidade do canavial? Você cuidar dessa planta, né? Nutrir bem essa planta, fazer uma correção do solo bem feita, né? Você se alonga lá 2, 3, 4 anos, dependendo você alonga a utilização daquele canavial, você dilui todos os custos que são altíssimos, né? Da reforma. Exatamente. E o ganho ele vem de vários lados, né? Exatamente. Agora, o que chama mais atenção, Felipe, que nós conseguimos atingir essas produtividades em um ano extremamente seco para nós aqui, que foi o ano 18, 19. Ah, sim. Muito bom. Né? Nós tivemos a menos do que é o esperado para a nossa época de chuva durante os meses de dezembro a maio, que vamos falar assim, é onde a cana mais ganha potencial produtivo, quase 350 milímetros a menos de chuva, cara. Imagina se tivesse tido uma condição de chuva favorável, né? Onde a gente poderia ter atingido, quais níveis a gente poderia ter atingido. E eu conversei com o cliente essa semana, né? E ele já fez a medição lá, e nós já estamos com a terra acima de 140 de novo, entendeu? E essa cana ainda não entrou em processo de maturação. Então tem tudo para ser mais um ano de produtividade alta de ATR. Né? Vamos ver agora quanto que nós vamos conseguir em toneladas de cana por hectare também. Mas é interessante. Né? Sem contar, vamos falar assim, o custo de manejo. Né? Para você ter uma... Oi, pode falar. Não. Eu acho que essa questão da cana, acho que a gente abordou bastante, né? Eu queria que você comentasse um pouco, que acho que você tem uma experiência muito 10 aí, sobre o café. A questão da qualidade da bebida, como é que vocês atingiram aí níveis de não só... Eu não entendi, Felipe. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do café.
Ah, Não só a pode ir. respeito da produtividade, mas principalmente aí, né, qualidade de bebida, a alavancagem que você deu no negócio do café, né, de você poder fornecer um café de alta qualidade, bebida melhor e tudo, né? Esse aí é o principal, eu vejo assim, talvez seja o principal ganho que a gente teve no nosso café foi em relação à qualidade de bebida, né? Uhum. Antes da gente começar a fazer esse tipo de trabalho, nós não tínhamos café de bebida mole, vamos dizer assim, né? Uhum. Felipe, congelou sua imagem aí, tá me ouvindo? A sua também tem uma travadinha. Esperar um pouquinho. Oi. Voltou? Tá meio ruim a conexão, hein? Voltou. Pronto? Tá ouvindo bem agora, Felipe? Tô te ouvindo melhor agora. Travou de novo. Travou. Oi. Caramba. E aí, Kleber? Obrigado. Tomar uma aguinha aí. A Fran falou, já deu 1 hora. Será que é isso? Acho que eu vou chamar ele de novo. Ô, Kleber, eu vou chamar você de novo. Só um minuto aí. Pessoal que tá ouvindo aí, só um minutinho que eu já chamo de novo.